Antigamente, quando a gente chegava para um jovem e perguntava o que ele queria ser quando crescer, as respostas típicas eram: eu quero ser professor, quero ser jogador de futebol, bombeiro, policial. Era a pergunta clássica e a resposta clássica. Só que, hoje em dia, quando você faz a mesma pergunta para uma criança, ela fala que ela quer ser youtuber, ela quer produzir vídeo para o YouTube, ela quer ser influenciador digital, ter um Instagram com dezenas de milhares de seguidores. Então a gente percebe com isso que o próprio perfil do jovem mudou. Antigamente, quando a gente queria ver um filme na televisão, na minha época, a gente tinha que esperar segunda-feira, depois da novela, 9h30 da noite, para assistir o filme na tela quente. Ou então, quarta-feira, 9h30 da noite, para assistir no SBT, o cinema em casa. A juventude hoje em dia, ela é uma juventude que a gente chama de sobre demanda, ou on demand. Ela não vai ficar esperando segunda-feira para ver o filme do Homem-Aranha. Ela vai procurar no Netflix, ou então, se ela quiser ver um programa específico, ela vai procurar um canal do YouTube. Eu estive no mês passado conversando com o pessoal da Google, e eles me revelaram que em aproximadamente 6 meses o YouTube ultrapassa a Globo em audiência. Então, podemos dizer que hoje o YouTube é o segundo maior canal de televisão do Brasil. Daqui a 6 meses será o maior canal de televisão. Vamos falar de educação em números. O estado do Pará hoje possui 9.880 escolas públicas, com 2,1 milhões de alunos. Belém, só Belém, possui 358 escolas públicas, com mais de 227 mil alunos matriculados. A nota do IDEB do estado é de 4,5. A meta do governo federal para o Pará é de 4,3. Ou seja, a gente conseguiu bater a meta, mas encostou ali pertinho. Segundo o Comitê Gestor da Internet, 86% dos jovens brasileiros entre 9 e 17 anos possuem acesso à internet. Hoje em dia, acessar a internet é muito fácil. Você acessa do computador, todo mundo tem um smartphone. Hoje, quando você vai pedir um presente de Natal para o seu pai ou para sua mãe, você fala: mãe, eu quero aquele smartphone novo. Você compra o smartphone e com um chip pré-pago você acessa a internet. Então a internet, ela é presente no nosso dia a dia. Essa é a escola de aula que a gente conhece, a escola de aula tradicional. Então, você tem as cadeiras. Hoje em dia as salas estão um pouquinho mais sofisticadas, possuem um data show com um projetor. Mas eu faço a pergunta a vocês: será que essa sala de aula motiva uma geração que consome conteúdo sobre demanda? Será que o aluno, ele se sente imerso na educação apenas em assistir a aula do professor? Quando o aluno vai procurar um conteúdo na internet, ele vai para o YouTube. Quando você está com uma dúvida, ele fala: ok, Google. Então, o que a gente acaba tendo? A gente acaba tendo uma criança, um jovem, que está presente na sala de aula, mas está disperso. O formato tradicional de apenas assistir a aula não atende totalmente os desejos e anseios da nossa juventude. Eu passo por esse problema. Eu tenho um filho de 3 anos que ele aprendeu a ler vendo vídeo na internet. Hoje, com 3 anos, ele lê a sinopse do Netflix todo, dos filmes. E ele aprendeu buscando o interesse. Então, o formato tradicional de ensino, ele tem que sofrer uma atualização. Só
que não é apenas a gente encher uma sala de aula de computadores. Não é essa a solução. Você está simplesmente tirando o quadro negro, a lousa, e colocando telas na sala de aula. A gente precisa criar novos canais de comunicação com os nossos estudantes. Foi aí que a gente chega ao seguinte raciocínio. Nós vivemos hoje uma geração conectada. A gente se comunica pelo WhatsApp, pede carro no Uber, pede comida no iFood. O que nós precisamos hoje é de uma escola conectada. Foi aí que surgiu a nossa startup, a educação interativa. Qual a melhor forma de definir a educação interativa? Eu vou utilizar as palavras de uma pessoa que a gente conversou, que era uma secretária de educação de um município. Nós explicamos sobre a nossa plataforma e ela resumiu numa única palavra: vocês são o Facebook da educação. É uma boa definição. A nossa plataforma, ela é um conjunto de aplicativos e também uma ferramenta web que permite com que o aluno consiga interagir com a escola, os professores consigam interagir com a escola, a família e os diretores de forma conectada. O nosso objetivo é tirar a escola, tirar a sala de aula apenas daquele espaço entre os muros e consiga levar para o dia a dia das crianças. Nós vivemos uma geração sobre demanda, então a escola também pode ser sobre demanda. Se o jovem quiser aprender mais sobre uma determinada matéria, está ali no aplicativo, ele pode puxar o conteúdo, ele pode ler. Se ele quiser fazer um trabalho em grupo, utilizando o aplicativo, a nossa ferramenta também permite. Então nós podemos dizer que a educação interativa seria os diretores, professores, responsáveis e alunos conectados como uma grande rede social. A gente faz com que a escola ela vá para o bolso das pessoas. A educação interativa ela não substitui a escola. Ela é um complemento à sala de aula. Mas por que uma escola utilizaria a nossa plataforma? Os alunos, os pais, professores e diretores viram parte ativa da jornada de aprendizagem. Eu, como pai, até o Arlen pode confirmar isso comigo, ele passou por isso, ele sentia séria frustração de não obter uma comunicação contínua com os professores da Maria. Então a gente percebe que hoje em dia os pais, até por uma questão de tempo, a vida é muito corrida, os pais não conseguem interagir com a escola. Imagina se a plataforma, se a ferramenta permite que o pai seja atualizado, possa consultar o boletim escolar, o que está acontecendo na escola. Então a gente quer que todos os personagens do processo educativo façam parte ativa e não apenas um leitor da agenda. Descoberta do conhecimento através da interatividade em grupo, utilizando o dispositivo. Existem no mercado alguns aplicativos para educação. Só que nenhum aplicativo permite com que os alunos interajam entre si, façam trabalhos em grupo. Na minha época, quando eu era estudante, quando a gente tinha que fazer um trabalho da feira de ciências, reunia-se todo mundo na casa de um amigo para a gente poder fazer cartolina, maquetes. Imagina uma ferramenta onde os alunos possam utilizar o telefone para fazer esses trabalhos. Por exemplo, a gente passou há um tempo atrás por uma febre de Pokémon, que as crianças iam para a rua para caçar Pokémon. Imagina as crianças irem para a rua para fazer um trabalho de escola. Vamos fazer
um trabalho sobre a história da cidade. Então, as crianças vão para os pontos turísticos, tiram fotos, preenchem com textos, fazem redações, e tudo isso fica disponível na plataforma e pode ser compartilhado. A gente também tem como objetivo ampliar o alcance da escola, além da sala de aula, permitindo que o material didático esteja sempre disponível aonde o aluno estiver. Ao invés de entregar para o aluno a xerox do trabalho, você pode disponibilizar dentro da plataforma e vai estar sempre disponível ali. Você pode imprimir, você pode abrir no computador. Então, os trabalhos, o material escolar está sempre disponível. Você pode também ter a sua biblioteca da escola toda dentro do aplicativo. Isso facilita o acesso. Engajar os jovens impactando na diminuição da evasão escolar. A partir do momento que você deixa a escola mais interessante, a sala de aula mais interessante, através para essa geração conectada, você amplia o interesse dela em querer participar. Porque ela sabe que não vai chegar de manhã cedo na sala de aula só para assistir a aula, ela vai ter uma interação. E essa interação é continuada, você pode interagir com ela, com as crianças, durante todo o dia. Você pode lançar pílulas de conhecimento que as crianças vão ficar recebendo no telefone via push. Incentivar a geração conectada a participar das atividades escolares, utilizando-se recursos os quais já são familiarizados. A plataforma Educação Interativa se comunica com o aluno utilizando a linguagem que ele usa no dia a dia, que é a linguagem das redes sociais. A partir do momento que a gente consegue entregar o conteúdo da escola com essa mesma velocidade, com esse mesmo dinamismo, você está incentivando essa geração a procurar aprendizagem. A nossa plataforma ela é formada por uma série de aplicativos. Nós temos um aplicativo focado para os gestores da rede, para a direção e professores, que é o nosso e-escola. Quem a gente chama de gestor de rede? Para uma rede privada, é quem coordena toda a rede de ensino, uma escola que tem várias unidades. Para a rede pública, pode ser a Secretaria Municipal de Educação. Eles têm uma interface onde eles conseguem controlar todas as escolas e ter um resumo de tudo que está acontecendo em tempo real. A direção também tem uma ferramenta na qual ela consegue alimentar a plataforma de dados, como os dados dos alunos, dos professores, e os professores também podem inserir conteúdo para as suas turmas. Essa daqui é a cara da nossa plataforma web. Eu estou logado aqui como diretor. O diretor ele tem acesso aqui a um gráfico gerado em tempo real, que é o relatório de frequência, o relatório de faltas, e se tem um pico ou tem uma queda, com as informações que a plataforma gera para ele, ele consegue fazer uma análise em tempo real. Aqui ele consegue ver as mensagens recebidas, o aluno consegue mandar mensagem para a diretoria, para os professores, os pais conseguem se comunicar com os diretores, e aqui embaixo as últimas notícias que são propagadas na rede. Se eu sou a Secretaria de Educação, eu consigo mandar fazer notícias dentro da plataforma para os professores, para os diretores, segmentado. Aqui a gente tem a lista de informativos. Então vocês percebem que a interface ela é muito similar, ela se comporta como se fosse uma rede social. Aqui eu tenho o número de curtidas, então você consegue ter um termômetro de como
aquela notícia ela está se comportando dentro da rede. E essa daqui é a interface de criação de informativo. Aqui eu posso elaborar o texto como se fosse um editor de texto do Word. Eu faço um pequeno resumo, insiro a imagem aqui. E isso daqui que é o mais legal da plataforma, que eu especifico qual é o público que vai receber aquele conteúdo. Eu posso disponibilizar apenas para os alunos, apenas para os professores, para uma turma específica, para os diretores, e essas informações são recebidas em tempo real. Uma vez ela publicada, toda a rede recebe. Aqui tem a interface de gerenciamento de professores, eu consigo montar o quadro de aulas e isso fica disponível na agenda do aluno. Qualquer alteração o aluno recebe em tempo real, os pais recebem em tempo real. Aqui tem a parte de agenda e eventos, eu posso especificar um evento para um professor, como se fosse uma reunião de planejamento, ou então festas escolares, e todas essas informações ficam disponíveis no aplicativo do professor, no aplicativo do aluno, tudo também atualizado em tempo real. Esse é o aplicativo do aluno, que a gente batizou de e-aluno. Então, a interface ela é bem simples, ela foi criada para levar muito pouco tempo para se aprender, a curva de aprendizagem é bem rápida. Então, no aplicativo a gente tem as informações, que são as notícias, o grupo de estudos, download de material online, agenda, biblioteca escolar, tudo aqui disponível. O aplicativo, o aluno baixa gratuitamente na loja de aplicativos da Google ou da Apple, coloca a matrícula, a designação da escola, os dados que ele recebe, e ele já tem acesso a todo o seu conteúdo aqui. Esse é o aplicativo da família, chamado E-Família, que o pai, o responsável, a mãe pode baixar. Se o aluno faltou à escola, ele recebe uma notificação, pode consultar o boletim da escola, se comunicar com o professor, tudo pela ferramenta. E esse é o aplicativo do professor chamado E-Professor. Esse aplicativo permite com que o professor faça a chamada, ao invés de usar o papel para fazer a chamada, ele faz direto do aplicativo. Ele pode se comunicar com os pais, fazer relatório do aluno, enviar material, fazer grupo de trabalhos, publicar resultados de teste, gabarito, tudo por aqui. No caso, essa ferramenta aqui foi um protótipo que a gente apresentou para o município de Marabá. E esse é o Mural Digital Inteligente. O Mural Digital Inteligente é uma reinvenção dos tradicionais murais escolares. Eu fiz uma pesquisa lá no Rio de Janeiro e eu perguntei a alguns gestores de escola: o que vocês fazem quando o mural escolar, passou a época do mural escolar, o que vocês fazem com o material? Muitos gestores falaram o seguinte: a gente joga fora, a gente recicla. E eu fiz outra pergunta: o mural escolar, os alunos de outra escola visitam o mural da sua escola? 100% dos gestores falaram que não. E a gente percebe nas escolas que são feitos trabalhos muito bonitos que acabam não sendo compartilhados com ninguém. Lá no Rio de Janeiro, é muito comum as escolas levarem os seus murais para serem exibidos nos conselhos regionais de educação. Mas é uma mão de obra, é um trabalho que às vezes é longe e acaba não surtindo nenhum efeito prático. O que é o mural digital inteligente? Toda escola hoje em dia tem um televisor. A gente consegue
pelo aplicativo do aluno ou pelo aplicativo do diretor, publicar conteúdo em tempo real nessas telas. Então a gente, imagina só, o aluno que está fazendo o trabalho escolar, que fez o trabalho pelo aplicativo, ver aquele trabalho que ele fez sendo exibido no mural da escola, para todos assistirem. Isso motiva mais ainda com que os trabalhos fiquem mais bem elaborados. Essa tecnologia do mural digital inteligente, a minha empresa, ela já trabalha nela há mais ou menos 4 anos. E a gente utiliza essa tecnologia para estabelecimentos comerciais e para eventos. Mas para eventos, nós já fizemos mais de 50 eventos, impactamos aproximadamente 50 mil pessoas com a nossa ferramenta, fizemos Festival de Cinema Internacional em Goiânia, fizemos também Web Festival, que é o maior festival de música independente, e é incrível como as pessoas gostam de interagir e ver a sua imagem, a sua foto publicada em telões. Hoje nós utilizamos essa mesma tecnologia hoje no comércio. Tem uma rede de bares no Rio de Janeiro que todas as unidades utilizam algo equivalente ao nosso mural digital inteligente. A gente está trazendo essa tecnologia para as escolas. Para uma rede municipal, qual seria a maior vantagem disso? Nós falamos de que aqui em Belém possui aproximadamente 400 escolas. Imagina as 400 escolas compartilhando conteúdo e os alunos compartilhando o trabalho entre si. Ou então, ele quer fazer uma campanha de vacinação com um único clique no nosso gestor, o secretário de Educação consegue fazer. Como é que funciona a nossa tecnologia? A gente possui uma nuvem, que são servidores de alta potência, e a gente conecta todos os elementos nessa nuvem. A escola está conectada na nossa nuvem, os murais estão conectados na nossa nuvem, a Secretaria de Educação está plugada na nuvem e os alunos também. Então a gente com isso consegue entregar e compartilhar conteúdo entre todos esses personagens em tempo real e em velocidade. Qual a vantagem da escola? Para a escola usar a educação interativa, basta ter um computador. Todo o processamento, toda a armazenagem acontece na nossa nuvem. O aluno só precisa ter um celular. Independente de ser um celular barato ou caro, ele vai conseguir utilizar a educação interativa da mesma forma. Então, você tem uma tecnologia que o investimento não é tão grande e você consegue alavancar a educação e entregar o conteúdo na velocidade da geração conectada. Se é uma rede escolar, o funcionamento é o mesmo. Você tem várias escolas interagindo com a nossa nuvem e a Secretaria de Educação conseguindo interagir entre elas. Para uma estrutura de rede, isso representa uma economia de milhões de reais por ano. A nossa plataforma, oficialmente, ela lança no primeiro quadrimestre de 2020. Já temos algumas instituições que estão fechando o contrato com a gente, faculdades e municípios, que vão estar utilizando a educação interativa. O nosso objetivo, o objetivo da educação interativa, é se tornar o primeiro unicórnio educacional da região. O que é um unicórnio? Quando a gente fala de unicórnio, já é uma palavra que faz parte do dia a dia, a gente vê na imprensa. Unicórnio é uma empresa que vale mais de $1 bilhão. Então, nós estamos investindo muito na educação interativa, queremos impactar na educação não só do Pará, mas também no resto do Brasil.
E vocês vão ouvir muito falar da educação interativa a partir do ano que vem na imprensa. E a gente quer dar a nossa contribuição para a mudança e para a melhoria da educação e principalmente melhorar os índices educacionais aqui do Brasil. Essas são as nossas redes sociais, o LinkedIn, o Instagram. Esse é o nosso contato WhatsApp, quem quiser conversar com a gente, quiser apresentar a gente para alguma escola. Estamos cadastrando no nosso site, educaçãointerativa.net, as escolas interessadas em começar no primeiro quadrimestre. Então, só mandar um contato lá para a gente, né? E eu convido a vocês para que a gente possa ampliar juntos o relacionamento dos alunos com a nossa escola. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre a plataforma? Então eu agradeço a presença de vocês e nos colocamos à disposição aqui no evento para conversar um pouco mais sobre educação interativa, sobre o uso da plataforma. Quem quiser conhecer a plataforma pode ver que a gente tem nos nossos aparelhos. Não está disponível ainda nas lojas, vai estar depois do lançamento. E qualquer coisa, só dá uma entradinha nas nossas redes sociais. Obrigado a todos.